Lição 4. 26 de janeiro de 2025. Tema: Deus é triuno. Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso a que a Igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Primeiro tópico: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Ponto 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio 6, 4, 2 Reis 19, 15, Neemias 9, 6, Salmo 83, 18 e 86, 10, é o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos 12, 29 ao 32. Letra A. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus, e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2, 11, da mesma forma ao Filho, Colossenses 2, 9, e ao Espírito Santo, Atos 5, 13 e 4. Letra B. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino, Y, H, W, H, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110, 1, ao Filho, Isaías 40, 3, Mateus 3, 3, e ao Espírito Santo, Ezequiel 8, 1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio 6, 4, Salmos 83, 18. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. O termo echad, em Deuteronômio 6, 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Ponto 2. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Gênesis 11, 6 e 7. E não para por aí. Em Isaías 63, 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Ponto 3. Revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Letra A. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento a começar pela Grande Comissão, Mateus 28, 19, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 ao 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13, na unidade da Igreja, Efésios 4, 4 ao 6. Na obra da salvação, 1 Pedro 1, 2. Além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, Filipenses 3, 3. Letra B. A Trindade dos Credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Segundo tópico: as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Ponto 1. O unicismo. Esse movimento desde a sua origem no século III é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio.
O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente, subsistente em três pessoas distintas. Mateus 3, 16 e 17, 1 Pedro 1, 2. É como afirma o nosso credo, em nossa declaração de fé. Ponto 2. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia, pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, Mateus 3, 16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, João 8, 16 e 17, João 17, 3, embora sejam eles o mesmo Deus, João 10, 30. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, Mateus 20, 23, Mateus 26, 39 e 42. Também, nos seus discursos, João 5, 18 ao 23, 8, 19, 10, 18, e João 11, 41 e 42. E, na oração sacerdotal em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, João 14, 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segundo João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Terceiro tópico. Unicismo. Uma heresia antiga na atualidade. Ponto 1. O problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10, 30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Mateus 11, 27. Ponto 2. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra, e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 ao 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, Jeremias 17, 9, e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. 2 Pedro 1, 19, João 16, 13. Ponto 3. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé, capítulo 3, ponto 2. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11, 4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão, 2 João 10 e 11. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde, perfeita e inviolada ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas,
nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia.